Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Souza e esse é o canal Como Que Faz. Hoje a gente está começando uma série de vídeos sobre o Google Sala de Aula para ajudar você, professor, nessa ferramenta. Então, várias dicas aí super importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre as configurações da sua turma, a organização da sua sala de aula, vamos falar sobre o mural e eu ainda vou deixar uma dica super especial de como você pode estar mandando comentários em áudio para os seus alunos, tá bom? Quer saber como que faz? Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, curtir esse vídeo e compartilhar com seus colegas. E roda a vinheta! Bom pessoal, então a gente está aqui agora na nossa tela de tutorial e eu vou dar aquelas dicas para vocês. Vou mostrar como que a gente pode ver todas as configurações da nossa sala de aula, dar algumas dicas de organização para ficar mais fácil a sua visualização e ainda a gente vai falar sobre o nosso mural, tá bom? Então vamos começar aqui pela tela inicial que a gente tem, né, que é a tela que é logo quando a gente entra no Google Sala de Aula. Aqui vocês estão vendo turmas fictícias minhas que eu utilizo nos meus treinamentos. Para você vai aparecer as suas turmas com os seus conteúdos, tá? A primeira dica que eu dou para você é de organizar essas turmas. No meu caso, por exemplo, eu atuo em 2 escolas. Então, para facilitar, eu organizei as turmas de uma escola, por exemplo, na primeira linha e as da outra escola na segunda linha. Como que eu faço isso? Basta eu pegar as turmas e arrastar, tanto de um lado quanto para o outro, ou de cima para baixo, né? Então fica aí a seu critério, tá? De como você vai organizar. Uma outra dica que eu dou para vocês é utilizarem as imagens de capa da turma para ficar mais visual, mas isso eu mostro quando eu entrar lá dentro das turmas, tá bom? Bom, agora a gente vai começar então pelo menu principal, que são esses 3 risquinhos que a gente tem aqui do lado de Google Sala de Aula. Clicando aqui em menu principal, eu tenho o primeiro botão que é o de turmas, que já me leva para essa tela inicial, por isso que ele está marcado, e o segundo botão de agenda. Aqui na agenda você costuma ver as suas atividades que estão programadas para aquela semana. Então nessa semana não tem nenhuma atividade, passo para a semana ao lado e encontro algumas atividades aqui que eu tenho programadas, tá? Lembrando que essa agenda não é a mesma lá do Google Agenda que a gente mostrou no vídeo anterior, e aqui, por exemplo, você não vai ver os links das suas aulas no Meet, tá? Como a gente viu naquele vídeo, que caso você não tenha visto, eu vou deixar no izinho aqui do lado para você estar acompanhando. Então não se preocupe, você não perdeu os seus links. Essa aqui é uma agenda específica para o sala de aula, tá bom? E você pode inclusive filtrar por turma, que é onde está todas as turmas, você pode ver a agenda específica de cada turma, tá bom? Bom, voltando ao menu principal, aqui eu tenho, ó, em cursos, eu tenho para corrigir, que são as atividades que eu tenho para correção. Essa parte do para corrigir vai ficar para um outro vídeo específico só para a gente falar de correção de atividades, tudo bem? Aqui eu tenho um atalho rápido para todas as minhas turmas, como vocês podem ver, então é uma forma mais fácil de eu acessar essas turmas. E aqui embaixo eu tenho, ó, turmas arquivadas, caso eu tenha arquivado alguma turma, que normalmente a gente faz isso ao final do ano, arquiva a turma do ano passado para não perder. E as configurações. Aqui em configurações, pessoal, tem algumas coisas que é muito importante você estar organizando, tá? A primeira coisa é colocar uma foto no seu perfil. Assim como a gente tem pedido para os alunos, né, colocarem uma foto, você coloque uma foto também para o aluno te identificar, principalmente naquelas turmas de entrada, tipo um 6º ano, primeiro ano do ensino médio ou primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, para eles te conhecerem enquanto professor. Porque às vezes tem gente que entra ali na turma e não está vendo o seu rosto, não está vendo, né, quem é você. Então, a primeira sugestão que eu dou é de você alterar essa foto aqui de perfil, tudo bem? Aqui embaixo nós temos a questão das notificações, e aqui tem algumas dicas muito importantes, né? Principalmente se você é um especialista de escola. Por quê? A gente tem diversas notificações chegando nos nossos e-mails e é aqui que eu controlo o que eu vou receber de notificação. Se eu quiser bloquear todas as notificações por e-mail, eu desmarco essa opção e ele já fecha para mim, tá vendo? Mas eu não acho que isso é muito prático numa sala de aula. Então a gente vai deixar marcado e aí a gente pode selecionar aquilo que vai ou não chegar para nós no nosso e-mail. Primeira coisa, comentário nas suas postagens. Eu particularmente não gosto de deixar essa opção marcada, justamente porque vai ter muitos comentários dos alunos, vai lotar sua caixa de e-mails, então eu deixo ela desmarcada, né? Comentários que fazem referência a você, vocês vão ver que tem como aluno te marcar em um determinado comentário. Então, se ele te marcou, eu imagino que seja algo importante, por isso gosto de deixar ativada.
Comentários particulares nas atividades, a mesma coisa. Se é um comentário que o aluno deixou para você particular, a gente imagina que seja importante, então também gosto de deixar ele marcado, tá? Em relação às suas turmas, envios com atraso dos trabalhos dos alunos, eu gosto de deixar marcado porque às vezes você já terminou a correção daquele trabalho e chega um aluno e te envia. Se você não está com essa opção ativada, talvez você nem vai perceber que aquele aluno enviou aquele trabalho. E a gente sabe que a gente tem que acabar considerando de alguma forma. Reenvio dos trabalhos dos alunos, mesma coisa, você mandou para o aluno corrigir e ele te reenviou, então muito provavelmente você vai querer ver se ele fez as correções. Então também deixo marcado. Convite para ser professor auxiliar de turmas não vai acontecer no caso dos professores do estado, porque normalmente o estado é que está enturmando os professores, então você não vai ser convidado para participar de uma turma. Postagem programada, publicada ou não. Existe a opção dentro da sala de aula de você programar as postagens. Isso é uma ferramenta muito boa, te ajuda bastante. E aí você pode receber um e-mail quando a sua postagem que estava programada foi publicada ou caso ela não seja publicada por algum motivo. Aqui eu imagino que se você programou, você está olhando se isso vai acontecer. Então eu também não gosto de deixar ativado, tá bom? Então olha só, basicamente essas aqui são as configurações que eu gosto e sugiro para vocês estarem utilizando. Continuando, nós temos ainda aqui as notificações das turmas. Então, se eu quiser, eu posso selecionar e silenciar uma escola inteira ou uma turma inteira, do jeito que eu preferir. Basta eu clicar aqui, ó, e aí eu abro aqui, tem todas as minhas turmas. Isso pode acontecer, por exemplo, para as especialistas, para não lotar o e-mail pedagógico, então talvez seja interessante elas silenciarem todas as turmas e elas, quando forem olhar, elas entram nas turmas para ver o que está acontecendo ao invés de ficar olhando nos e-mails, tá? Então você pode aqui silenciar qualquer turma. Vou silenciar esse aqui, por exemplo, do projeto PIBID. Nada do projeto PIBID agora eu vou receber por e-mail, tá bom? Então basicamente essas são as configurações aqui do nosso Google Sala de Aula. Voltando aqui, vem nos 3 risquinhos, turmas, e agora a gente está aqui novamente na nossa tela inicial, tá bom? Já que a gente já falou das configurações, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa visão, tá? Aqui de novo eu tenho a pasta para corrigir, que é o tema de um próximo vídeo nosso. A agenda que eu já mostrei para vocês, então é a mesma coisa que eu consigo passar para o lado. E essa agenda é a mesma para aluno, ó. Vou entrar aqui na minha visão de aluno, vocês vão ver que é a mesmíssima coisa, tá? Você pode inclusive incentivar os seus alunos a trabalhar mais com agenda e cronogramas para ele ver o que ele tem aí mais de urgente para estar fazendo, certo? Bom, então vamos voltar lá, né, na tela inicial. Então aqui a gente tem cada uma das nossas turmas, aqui são os nomes já dados pelo estado e você vai ver que aqui eu tenho, ó, 3 bolinhas em cada turma. Essas bolinhas, esses risquinhos normalmente indicam configurações. Então eu posso clicar aqui e ele me dá a opção, ó, de mover. E aí eu posso selecionar aqui também para onde que vai essa turma. Então para cá, ó, tá vendo? Só mudou de lugar. Então eu prefiro mais arrastado que aquela opção. Ainda nós temos, ó, copiar link do convite. Não vai ser muito útil para nós, porque os alunos também já são enturmados automaticamente. Mas eu copiando aqui, ó, lá, link copiado, tá? E fica na minha área de transferência. Ainda eu tenho que editar, e aí tem as informações que o próprio estado colocou. Não sugiro vocês mexerem aqui, porque não tem necessidade. Depois nós temos ainda copiar, que seria você fazer uma cópia da sua turma. Também não sugiro vocês fazerem, porque também não tem necessidade. E arquivar. Vamos supor que a gente chegou no final do ano letivo, a gente vai arquivar essas turmas para que possam vir as próximas. Eu imagino que o próprio estado vai fazer isso também de um ano para o outro, tá? Mas só mostrando para vocês aqui essas possibilidades. Bom, continuando aqui, vocês viram que a gente tem, né? Essa parte de baixo, ela serve para mostrar a agenda da turma, né? Então, os compromissos aí mais urgentes dos alunos, né? As próximas atividades que eles têm para entregar. Aparece assim, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, se eu vier aqui, aparece para eles também, tá? Uma outra curiosidade, na visão do aluno, aqui aparece a foto do dono da turma. No caso das escolas estaduais, os donos da turma são os e-mails pedagógicos. Então é importante você orientar aí o seu especialista, sua especialista, a colocar uma imagem lá no e-mail institucional do pedagógico ou da escola, ou até mesmo a logo, né, o símbolo da escola para ficar aqui bem visível. Bom, voltando aqui na visão do professor. Então vocês viram que essa turma aqui ela tem algumas atividades agendadas e as demais não, né?
Aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos duas opções. Primeiro, quando eu venho aqui nessa setinha para cima, eu tenho o diário de classe. Então, eu clicando aqui, eu vou lá para aquela aba de notas, que só aparece para os professores, tá? Então, a parte de notas não aparece para os alunos. Então, é por aqui que eu faço como se fosse o meu diário e vejo todas as minhas atividades, quem entregou. Aqui eu posso fazer as correções, dar notas. Então, esse é o tema também para um próximo vídeo, tá bom? Voltando lá, então, na tela principal, nós temos ainda essa pastinha aqui, ó. Toda turma que é criada, ela gera uma pasta lá no seu Google Drive. Quando você clica aqui, você tem acesso a essa pasta. É nessa pasta que todas as atividades vão ser salvas. Então você consegue verificar alguma coisa que seu aluno postou. Você pode ir direto lá nessa pasta para procurar, tá bom? Vou fechar aqui. Então, basicamente, essas são as funções aqui do lado de fora, né? Nós temos ainda aqui o mais, que é para você participar de uma turma ou criar uma turma. No caso, a opção de criar turma está bloqueada para usuários do estado, tá? Porque eles mesmos estão fazendo esse processo que foi muito útil para nós. A parte de participação da turma também acho que não vai ser necessário e também costuma estar bloqueado para você participar de turmas de outros e-mails, tá bom? E aqui nós temos aquelas 9 bolinhas, o combinado de sushi ou chocolate, né? Como queira chamar, mas são os Google Apps, e aqui você costuma ter um atalho para todas as ferramentas Google que você tem disponível. E aqui você tem acesso à sua conta, né? Então clicando aqui, você alterna entre suas contas, né? E pode inclusive também alterar a sua foto. Bom, vamos entrar então na turma para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ela. Vou entrar nessa turma de arte aqui. Então aqui, pessoal, novamente, ó, nós temos em cima 4 opções, lembrando que para o aluno são somente 3. Então vou entrar na turma aqui também de arte, ó. Para o aluno aparece somente mural, atividades e pessoas, né? Para o professor, mural, atividades, pessoas e notas, tá? E depois eu mostro para vocês onde que os alunos podem ver as notas deles. Aqui as informações da turma com o código da turma, que esse aqui, pessoal, não precisa ser passado para o aluno, tá? O aluno, se ele não estiver vendo as turmas dele, é porque provavelmente ele está acessando com um e-mail que não é o e-mail institucional. O link do Meet. Quando você acessa, ele não aparece e aparece essa opção gerar o link do Meet. Essa ferramenta, ela ainda tem alguns tipos de problemas. Por exemplo, ó, vou gerar o link aqui do Meet. Ele vai criar um link e olha só, esse é um link diferente, tá? E você pode ou não deixar ele visível para os alunos. E eu vou deixar visível só para mostrar para vocês um problema sobre ele, tá bom? Então eu vou clicar em salvar e agora esse link aparece aqui com a câmerazinha. Qual que é a funcionalidade desse link? Esse link, ele é um link lookup, tá vendo? Então o que que acontece? Quando eu clico aqui, ele não vai acessar bem esse link, ele vai criar um link do Meet para mim. Então, olha só, ele acabou criando aqui esse link, que é o HVSJTIMUI, né? Então, esse é o link que ele criou aqui para mim nesse momento, certo? Então, vou fechar aqui e eu poderia compartilhar esse link com os alunos. Se o aluno for lá na turma e clicar nesse link também, ó, apareceu ali o link para ele, ele vai ser direcionado para esse mesmo link, tá vendo? Ó, então ele foi direcionado para esse mesmo link, certo? E aí ele poderia aqui simplesmente clicar em participar agora e entrar na sua aula. Seria lindo, né? Mas ele tem um pequeno probleminha que está para ser corrigido, mas ainda não foi, tá? Então, ó, vou fechar essa janela aqui, vou entrar nessa chamada como se eu fosse o professor e vou finalizar ela. Lembrando que no Meet agora tem essa funcionalidade, quando você clica tem a opção de encerrar a chamada. A gente já falou isso numa outra aula. Vou fechar aqui, tá bom? O que que vai acontecer agora? Quando você deixa esse link visível, pode acontecer o fato do aluno, ó, vir aqui, clicar nesse link antes de você, e aí ele se torna o dono da turma, né? Então aqui agora ele vai entrar na turma. E olha só, agora o aluno é o dono da turma. Como que eu sei que ele é o dono, Eduardo? Porque apareceu para ele as configurações aqui de organizador. Então, se esse aluno quiser te banir da sala, ele consegue, tá? Então, essa é uma funcionalidade que está sendo alterada, mas ainda não foi. Por isso que eu sugiro bastante que vocês não deixem esse link visível para os alunos, tá bom? Ou você deixa ele invisível,
né? E aí você só posta aqui o link, ou você faz que nem eu sugeri num outro vídeo, que eu vou deixar aqui do lado novamente, para você agendar e ter um link único para suas aulas, tá bom? Continuando, aqui a gente tem a questão do selecionar tema, que são essas imagens que eu falei para você, que são muito bonitas. Você pode entrar aqui, são imagens vetorizadas, olha, e tem uma aí que com certeza vai se adequar ao seu conteúdo, até porque elas estão separadas aí por diversos conteúdos. Aqui, por exemplo, na minha área, que é de ciências, aquilo que eu falei para vocês, uma escola eu tenho utilizado essa imagem e na outra eu utilizo essa imagem, de forma que fique visual para mim qual escola é qual, tá bom? A gente ainda tem várias outras aqui que você pode estar selecionando e de acordo com a sua seleção, né? Vou aqui na parte de artes, já que essa é uma disciplina de artes, ó, a gente está usando essa imagem, tá bom? Vou mudar, por exemplo, aqui para essa aqui. E vocês vão perceber que as cores da turma também mudam, ó. Então agora ficou tudo mais com esse tom rosa aqui, certo? Aí se eu quiser colocar uma imagem própria ou com a logo da escola, que nem você falou, eu posso? Claro, você pode vir aqui em fazer upload da foto. E aqui em upload da foto, você seleciona uma foto do seu computador. Aqui, por exemplo, eu vou pegar uma qualquer. Ó. Ele vai carregar, só que tem um problema dessa imagem, né? Aqui você pode escolher o tamanho, né? Ele tem um tamanho padrão, ó, então eu posso esticar ou encolher, vou deixar ela maiorzinha. E aqui você pode ir para cima ou para baixo. Então vou centralizar o escrito aqui, acho que assim tá bom, e vou selecionar como tema. Qual que é o problema? A cor que vai ficar não é você que escolhe, tá vendo? Então ele fica geralmente com um tom mais escuro, a imagem ela não fica tão nítida aqui, justamente para facilitar a visualização dessas informações, e a cor que a turma pega é automática, você não consegue alterar. Por isso que eu ainda prefiro, né, vir aqui e utilizar os temas padrões que o próprio Google nos oferece. Então, por exemplo, essa imagem aqui. Então voltamos aí à nossa tela como era antes. Aqui tem as próximas atividades, como eu tinha mostrado para você. Aqui tem aquela parte, né, de você escrever um recado para sua turma. Lembrando que aqui no mural a gente tem então todas as turmas que você tem. Você pode mandar um recado ao mesmo tempo para elas, simplesmente selecionando aqui as opções, ou escolher quais turmas, né, você vai mandar. Outra opção que você tem é mandar para alguns contatos específicos. Então, vamos supor que eu queira mandar somente para a Carla, para o Enzo e para o Luiz essas atividades que eu vou colocar aqui. Vamos supor que sejam de intervenções pedagógicas e só eles estão precisando. Então, eu posso selecionar também que vai aparecer exclusivamente para eles. Então, vou deixar aqui para todos. Aqui eu coloco os meus avisos, tá? E aqui eu tenho essas opções novas que surgiram recentemente, de colocar o texto em negrito, por exemplo, ó. Então aqui eu tenho texto, eu posso selecionar esse texto e colocar ele em negrito, posso colocar ele em itálico, posso colocar ele sublinhado, posso colocar ele com tópicos, ó, marcadores, posso ainda sem formatação. E então voltar no tema padrão. Outra opção que a gente tem também, que eu sempre mostro nas minhas formações, é utilizar emojis aqui. Ah, mas emojis no computador? Sim, emojis no computador. Como que a gente faz isso? Basta você clicar com o botão direito do seu mouse, vir aqui em emojis, ele ainda mostra, né, o atalho, que é a tecla Windows, mais a tecla período, que é a tecla ponto final. Então eu vou clicar aqui em emojis e eu seleciono aqui o emoji que eu quiser, né? Então eu posso colocar aí uma carinha feliz, né, para o seu aluno, ou como você preferir, certo? Aqui eu posso adicionar algum tipo de arquivo, seja do Google Drive, seja um link para qualquer site que eu quiser, um arquivo que esteja no meu computador, ou até mesmo um vídeo do YouTube. Aqui, se eu clicar aqui, eu posto automaticamente e eu tenho a opção de programar essa postagem ou salvar como um rascunho para postar depois. Quando eu programo, lembrando que ele só programa para uma turma por vez, tá? E para a gente ver isso, basta eu vir aqui, ó, vou selecionar, por exemplo, 2 turmas, vocês vão ver que a opção programar, ela aparece desabilitada, tá bom? Então, se você tiver aí com essa opção desabilitada, provavelmente é porque você colocou mais de uma turma. E aqui em programar, eu posso escolher, né, o dia e o horário.
Detalhe interessante, ele normalmente pega o dia seguinte, tá? Então tome cuidado que, por exemplo, ele costuma normalmente pegar o dia seguinte do dia que você está postando ou programando, tá? Então tome muito cuidado, você pode colocar aqui até dia 10 e ele costuma dar essa mensagem de erro, ó, precisa ser programado em data futura. E aí muita gente acha que não dá para programar para o mesmo dia. Lógico que dá, no caso aqui é só eu colocar um horário mais tarde, por exemplo, às 15h30. Então, olha só, aí ele aceita e eu consigo programar, tá bom? No meu caso aqui eu vou só cancelar, porque eu não quero colocar isso na minha turma, né? E vou cancelar aqui também. Olha só, pessoal, vamos falar então sobre o mural, né? A gente tem aqueles menus todos, cada menu desse aqui vai ser tema de um vídeo, tá? E hoje a gente vai focar só no mural. Então, finalizando aqui nosso vídeo, olha só, a sua turma ela vem como padrão com mural aberto. Isso permite aí que nossa organização se perca um pouco. Por exemplo, aquelas coisas que você postou, normalmente elas podem parar lá embaixo, tá vendo? Então, você fica vendo as suas atividades lá por baixo, porque os alunos eles podem vir aqui e comentar e as suas atividades se perdem, tá vendo? Ó, então, por exemplo, o Enzo aqui, ó, professor, cadê o link? A Valentina, é aqui que é a aula hoje. A Hanna, como que eu envio o pet? O Luiz mandou até uma imagem, ó, o pai tá on, né? Então, a gente acaba tendo problemas quando a gente deixa o mural muito aberto para os alunos. Como que eu resolvo isso, né? Eu venho nas configurações, lembrando que essas configurações é específica de cada turma, tá? Então eu venho aqui em configurações, aqui eu tenho aqueles mesmos detalhes da turma e aqui nós temos algumas configurações muito importantes, né? O código de convite. Como você não vai convidar seus alunos, eles já estão inseridos automaticamente, você pode inclusive desativar esse código, né, para não ficar aparecendo ali. E aí vai ficar dessa forma, tá? Se eu deixar ativado, aparece aquelas formas que vocês já viram, né? O link do convite, o código da turma e mostrar o código da turma caso você esteja aí no Meet e queira mostrar para os seus alunos, mas para nós realmente não tem funcionalidade, tá? Então você pode deixar desativado, até para não correr o risco de seu aluno às vezes pegar esse código e mandar para outro aluno aí de outra série e esse aluno está entrando na sua turma. Bom, agora que a gente resolve aquela questão lá do mural, né? Então aqui na opção mural eu tenho 3 opções. Os alunos podem postar e comentar, que é a opção que vem de padrão e deixa o mural daquela forma. Os alunos só podem comentar, então você posta e o aluno comenta. E apenas professores podem postar ou comentar. Essa opção eu não acho muito útil, por quê? Porque o aluno precisa interagir conosco. Então a opção que eu prefiro é os alunos só podem comentar. Então olha aqui, né? Antes de eu salvar, vou mostrar para vocês a visão do aluno, que aqui, ó, ele pode então escrever um comentário para a turma, como vocês viram aí, né? Agora eu vou salvar essa opção, ó, salvando, e vou entrar novamente aqui, vou atualizar a visão do aluno, vocês vão perceber que essa caixinha vai desaparecer. Viram? Então agora o aluno não é mais capaz de postar na turma, ele é capaz somente de comentar, tá bom? Isso se eu deixar, né? Mas eu acho que é uma funcionalidade muito boa. Voltando lá nas configurações, nós temos ainda algumas questões aqui relativas ao mural, né? Então, essa aqui a gente já resolveu, que é atividades no mural. Como que vão aparecer? Nós temos 3 opções também. Mostrar os anexos e detalhes, né? Mostrar notificações condensadas e ocultar notificações. Mostrar notificações condensadas é da forma que estava aparecendo lá. Ó, vou voltar lá só para vocês verem o que é as notificações condensadas. É isso aqui, ó. Tudo que eu postar de atividade aparece numa única linha falando sobre as atividades, correto? Então eu vou voltar aqui nas configurações e vou mudar para vocês verem como que fica. Então eu venho aqui e coloco mostrar anexos e detalhes, salvo e vou lá para vocês verem como que vai ficar diferente. Olha só, tá vendo como ficou muito maior? Né? Isso aqui puxa mais espaço, tá vendo? E deixa o seu mural também mais bagunçado, né? Lembrando que essas configurações se refletem também para o seu aluno. Então, olha só, para ele também vai aparecer da mesma forma, correto? Vamos voltar aqui na visão do professor, então. E agora vamos resolver isso aqui. Vamos deixar nosso mural mais organizadinho. E a gente vem aqui, ó. E coloca somente ocultar notificações, porque dessa forma você mantém o seu mural somente para avisos mais importantes, como se fosse aquele mural da sala, né, quando você quer dar algum recado ou colocar alguma coisa lá para os alunos ficarem atentos, né? Então eu particularmente prefiro, e a própria equipe do Google for Education sugere que o mural seja feito para essa funcionalidade, tá bom? Então olha só,
Aqui sumiu todas as coisas da minha atividade, tá vendo? E vão ficar somente os avisos que eu colocar para a turma, certo? Então olha aqui, eu posso vir aqui deixar um comentário para a turma e vou postar. Aqui você ainda vai ver que tem algumas opções interessantes, por exemplo, né? Em relação aos comentários dos alunos. Eu posso mover para a parte superior, né? Vamos supor que seja o seu comentário que foi lá para baixo, né? Então você pode mover ele para a parte superior para dar destaque nele. Do aluno você pode excluir, copiar o link, caso você queira mandar para o aluno aquele tópico específico. Então vamos supor que eu quisesse mandar essa atividade para o aluno lá no WhatsApp, né? Então eu poderia copiar o link desse tópico aqui e mandar para ele, tá bom? E eu posso ainda, ó, silenciar o aluno. Por exemplo, eu venho aqui, ó, no Luiz, né, que está fazendo gracinha aqui no mural, e silenciar ele, tá vendo? Quando eu coloco em silenciar, aparece, ó, os alunos silenciados ainda podem enviar trabalhos, mas os outros alunos não podem ver esses trabalhos. Não podem responder aos trabalhos dos colegas de turma e não podem postar, não podem comentar ou postar, tá? E aí você pode desejar, inclusive, excluir essa postagem e eu vou em silenciar. Então estou silenciando aqui o Luiz, certo? E vocês viram aqui que o comentário dele desapareceu do mural. Então isso a gente pode fazer para aquele aluno que às vezes está dando muito trabalho, certo? Aqui eu vou então excluir todos esses comentários dos alunos, só para o meu mural ficar limpo e organizado. Eu sei que se foram muitos, né, você não vai conseguir fazer isso, né? Por isso que é importante mexer naquelas configurações logo no começo da sua turma. Assim você fica com o seu mural limpo e organizado, com somente postagens suas. E como que eu faço para reativar o Luiz, né? Eu venho aqui em pessoas e vocês vão ver, ó, que o Luiz está silenciado. Então eu posso vir aqui nos 3 pontinhos novamente e reativar a participação dele, né? Depois aí desse momento de silêncio que ele ficou. Então vou voltar aqui no mural e aí o Luiz já pode estar participando normalmente. Outra coisa que a gente pode fazer no nosso mural é clicar nesse setinho aqui e reutilizar a postagem. Então vamos supor que você tenha postado aí em alguma outra turma algo interessante e você quer trazer para essa turma aqui. Então você pode selecionar a turma. Eu vou pegar essa turma aqui de ciências, por exemplo, ó. Vamos supor que eu queira colocar esse mesmo link do Meet. Eu posso reutilizar essa postagem então, e aí eu tenho aqui, ó, como postar esse link para essa turma também, tá? E, inclusive eu posso programar, salvar, postar, ou excluir, ou adicionar, ou fazer as devidas alterações. Então você não precisa ficar digitando o mesmo texto todas as vezes, né? Então a gente tem aí uma facilidade na hora de estar utilizando a ferramenta, certo? Uma outra dica interessante que eu dou para vocês em relação ao mural é que você pode marcar determinado aluno nos seus comentários. Então eu posso vir aqui, ó, com o símbolo de mais e puxar esse aluno, por exemplo, ó, aqui quando eu comecei com o aluno, meus alunos estão todos cadastrados dessa forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o aluno 1. E esse aluno, então, vai ser marcado ali naquela postagem. E normalmente eles recebem até um e-mail se nas configurações deles estiver lá, como eu mostrei para vocês, aquele comentário particular. Então, ó, mandei. E aí tem aqui, então, os comentários da turma, que o aluno está marcado. E aqui, de novo, eu tenho aquelas opções de editar ou de excluir. Vamos ver para o aluno como que aparece, né? Então, ó, vamos atualizar o mural do aluno. Olha só como ficou mais limpo, né, o mural. Aqui tem, então, ó, o aluno foi marcado e aqui ele pode mandar um comentário também para o professor. Ó. Inclusive apareceu, marcar pessoas nos comentários. Eu posso tanto colocar o arroba quanto mais, né? Vamos colocar aqui OK e agora vamos marcar utilizando o arroba. Então, olha aqui, ó, coloquei a marcação agora com arroba, né? Vou comentar. Então tá aqui, ó, marquei o professor. E já aparece aqui para mim também, ó, marcado como professor, certo? Uma outra possibilidade que eu tenho em relação aos comentários dos alunos é essa setinha aqui, ó, que é você responder. E quando vem aqui no responder, já aparece, né, a marcação do aluno, né? Então eu posso vir aqui e dar um feedback para o aluno, né? No caso aqui para a Carla, ó, mandei parabéns. E aí já fica marcado automaticamente, certo? Bom, para finalizar, uma última funcionalidade, aquela diquinha de ouro, né, para quem está aqui até o final do vídeo, né, que é como deixar áudios nos nossos comentários, né, que aumenta aí a questão da acessibilidade, da inclusão, né, e facilita algumas instruções de trabalho. Existe uma extensão, ela é chamada de Emote, né, as extensões geralmente são aquelas que aparecem aqui no canto, ó, do seu navegador, e essa aqui, ó. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Bom, eu tô aqui então agora no mural novamente e eu vou mandar uma nota de áudio para os meus alunos, ó. Então basta eu clicar aqui no símbolo do Emote,
Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham feito essa atividade. Não se esqueçam de fazer a avaliação diagnóstica, o prazo está finalizando, correto? Até mais, tchau, tchau. Bom, eu mandei então essa nota de áudio, né? Vocês viram que aqui, ó, fica escrito em inglês, então posso mudar e colocar, ó, ouça meu áudio. E aqui, ó, nesse lapisinho, eu também tenho a opção de colocar aqui em português. Aqui eu tenho as opções, ó, se eu quiser baixar esse áudio, né? Então eu vou simplesmente salvar e sair, né? E aqui eu vou postar. E a visão que aparece, né? Se o aluno tiver a extensão também para ele, vai aparecer da seguinte forma. Então olha aqui, se o aluno tiver a extensão, aparece dessa forma aqui. Se não tiver, aparece um link para ele clicar, né? E ele pode escutar. E aqui ele tá aquela mensagenzinha que eu traduzi. Bom, pessoal, esse foi somente o primeiro vídeo da série de vídeos sobre o Google Sala de Aula. A gente ainda vai falar sobre as atividades, a gente vai falar sobre a parte de pessoas, sobre a parte de correção de atividades, como que a gente pode estar fazendo. A gente vai falar sobre os sistemas de rúbrica e de verificação de plágio. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário aqui embaixo sugerindo o tema para algum outro vídeo, compartilhar com seus colegas e curtir esse vídeo. Eu espero ver vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.